Ter deficiência, de fato, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior, desde que a gente tenha aí algumas situações que facilitem a vida de quem tem deficiência. A deficiência está na gente, em quem tem deficiência, ou a deficiência está na sociedade ou está nos equipamentos públicos, né? A gente até entende que exista a falta de informação e que num primeiro momento há um impacto, há uma estranheza, né? Agora, século XXI, achar que vai pegar com nojo, com não sei o quê, ou achar que deficiência física tem outras complicações, e aí tem aquelas confusões, achar que é doente, ai, coitadinho, isso é ridículo. Isso é absurdo ainda as pessoas pensarem dessa forma, sabe? Para, chega! O meu trabalho com os deficientes não é reivindicando por eles, nem lutando por eles, mas é com eles, né? E essa presença eu acho fundamental e acho importante, porque não é só porque não sou deficiente físico que não tenho outras deficiências. Eu nasci em 62, né? Então, era uma época que, assim, se conhecia muito pouco das doenças neuromusculares, né? E eu fui diagnosticada como portadora de distrofia muscular. É uma doença que hoje em dia se sabe, né, que uma das formas mais graves, que é a tipo Duchenne, só acontece em meninos, né? Mas eu tive esse diagnóstico pela desinformação da época, né? E o médico disse que não havia muita coisa a fazer para minha mãe e que eu teria uma sobrevida curta. Os médicos da época não tinham o menor jeito de lidar com os pais. Então, quando surgiu uma criança que, de repente, vamos supor, nasceu uma criança com síndrome de Down, tem umas características físicas, né? De repente, a mãe tinha acabado de dar luz, chegava uma enfermeira e dizia, olha, a senhora tem uma filha aí toda mongoloide, toda tortinha, aquilo não vai dar nada, vai ser um vegetal. Antes, o conceito de reabilitação era puramente médico, né? Se você estava lá, a hora que você passava por uma cadeira de roda, muleta e tal, os caras te davam alta, portanto já está reabilitado. E não é bem assim, porque uma pessoa que ela fica deficiente, ou mesmo deficiência congênita, chega um determinado momento que a pessoa tem um trauma ali, porque e agora, o que fazer? Né? E essa questão psicossocial não era considerada. Eu tive uma época, 1977, por aí, eu já estava meio querendo entrar em depressão, porque eu estava vendo assim, estava muito presa pela família, eles não queriam que eu fizesse nada. Eu ouvia muito assim, as coisas do mundo não são para você. Era na época da juventude, eu tinha muita vergonha de falar. Eu comecei a assentar a minha deficiência. Então, através da convivência com o surdo, através da convivência de cadeira de fumando, eu comecei a me juntar, eu abrir, assentando. Eu me lembro que quando o Ricardo nasceu e com problemas, quando eu via que eu estava tão abandonada, porque minha família inteira, lógico, que se afastou, porque isso acontece. Naquela época acontecia, hoje é muito menos. Não iam visitar, porque, vamos supor, nasceu em casa o Ricardo, para Maria Amélia e o Cláudio. Não vamos nem lá, porque vamos nos afligir, vamos ficar aflitos. Não vamos nem lá. Quer dizer, quando a família precisa de apoio, aí que a família sumia. Ainda hoje, a maioria das pessoas com deficiência está ou trancada nas próprias casas ou internada em instituições, a maioria. Porque a sociedade ela preferiria, por exemplo, pagar uma ajuda social para a pessoa ficar em casa do que dar condições a ela, dela se formar profissionalmente, trabalhar, né, gerar riqueza e contribuir com a Previdência. Não, mas isso não interessa, não te paga para você ficar em casa. Essa é a concepção da sociedade que a gente está tentando mudar. Ela não mudou totalmente. As pessoas têm que entender que não tem que normalizar o deficiente. O cego é cego, o surdo é surdo, o que não anda, não anda, o que é amputado é amputado. Então não tem que normalizar o deficiente, mas tem que entender que a deficiência dele não pode ser
limitação para a vida dele. E aí eu ouvi muita coisa assim na época, né, 1978. Você está ocupando o lugar de um pai de família. Onde está a sua família que não cuida de você? Que não te sustenta? Outra coisa, se você quer trabalhar, você está achando que tem obstáculo, tem degrau, se vira. Nenhum país é suficientemente rico para não aceitar a mão de obra da pessoa deficiente. Eu tenho deficiência visual, algum resíduo visual, muito pouco, mas dá para eu ler em letras ampliadas, mas eu fui alfabetizada pelo método Braille. Em 7 de janeiro de 73, a gente estava na piscina brincando, eu dei um mergulho e bati o rosto num amigo meu dentro d'água, e aí comprimiu as vértebras C6 e C7. E eu tenho também uma descalcificação óssea congênita, que é um motivo de eu estar numa cadeira de rodas por muitas fraturas, principalmente de fêmur, né? Então, eu uso a cadeira de rodas desde 93. Antes eu andava. Não andava, não corria, mas andava. Eu nasci com mielomeningocele no momento em que muito pouca gente sabia o que era essa deficiência congênita. Meus pais não sabiam, ninguém sabia e todo mundo ficou muito surpreso. E eu cresci num momento de bastante insegurança com algumas coisas. Eu fui andar com 4 anos de idade, pela primeira vez com um aparelho ortopédico, e da minha adolescência eu tinha muita dúvida a respeito de como seria a minha vida. Eu me tornei uma pessoa com deficiência através de uma cirurgia mal sucedida em setembro de 1976 e fui internada no Centro de Reabilitação da ABBR em fevereiro de 1977. A história se confunde com a história de dezenas, centenas, milhares de brasileiros, meninos e meninas, jovens, homens e mulheres, brancos e negros, que por alguma razão durante a sua vida ou nasceram ou ficaram com algum tipo de deficiência. A minha história não é diferente, ela se confunde com a história dos demais. Eu fiquei paraplégica aos 19 anos, num acidente de automóvel. Isso foi em 1974. E em 1974 não tinha nada pensado para a questão das pessoas com deficiência. Nada era nada. Pessoa com deficiência daquela época não tinha o que fazer praticamente, né? Ficava quase que praticamente assim, marginalizado. E aí eu não consegui escola de jeito nenhum. As escolas públicas, municipal, estadual, nem pensavam em atender a criança deficiente. A gente passava na porta da escola, aqui não tem trocado hoje não. Era mais ou menos assim. As coisas corriam tão devagar, e existiam tantas barreiras, porque não são só as barreiras físicas, as atitudinais são as piores, né? Então, a rejeição é grande, porque eu vou gastar muito, porque como eu vou arrebentar as paredes para eu fazer um acesso, vai ser custoso eu ter um deficiente aqui, porque eu vou mudar o banheiro. Eu nunca estudei numa escola que eu pudesse utilizar o banheiro. Eu nunca tive um banheiro acessível. E assim, fiquei em casa sem fazer nada. Eu me senti inútil. Eu acho que a cidade, ela é construída não para toda a população, né? Ela é construída para aqueles que têm habilidade em se locomover. Tanto é que a própria pessoa que projeta, participa da construção da cidade, ela não pensa quando ela vai ficar idosa, que ela não vai poder usar aquilo que ela própria projetou. Lógico, eu não vou dizer para você, o deficiente é santo. Não, eu sou um ser humano, eu amo e odeio como qualquer um.
né? Eu sou um ser humano que tem uma deficiência. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Aí eu fui uma vez no programa da Hebe, e a Hebe, que já faleceu, uma grande pessoa no Brasil aí, né, uma grande apresentadora, e ela me perguntou ao vivo, então eu me sinto no direito aqui de poder falar para vocês. Ela falou assim: Célia, mas você não manda, não é? Como é que você faz sexo? Assim, ela era desbocada, né, legal. Aí eu peguei e falei: olha, Hebe, deixa eu falar uma coisa para você, eu não ando, é verdade, a perna não mexe, né? Mas quando faz sexo, a primeira coisa que põe de lado não são as pernas? Então é fácil, é só botar pro lado, né? Então, coisas assim que a gente brinca muito, mas é porque as pessoas não têm essa ideia. Claro que daí você tem que ter alguém que ajude, alguém é o teu parceiro, né? E dá jeito, é fácil fazer. Eu nasci sem os braços, sem as pernas, e foi aquele drama todo, o que foi, não sei o que, e depois verificaram que era talidomida. Eu passei a minha infância, a minha mãe foi uma mulher que me incentivou, que assim, foi por ela que eu me desenvolvi, porque ela acreditou, mandou arrancar meus pés porque queria me protetizar, ninguém acreditava. Aí me colocou dentro de uma instituição, eu fiz a reabilitação toda a minha infância, estudei e tal. Saí de lá, comecei a frequentar escola normal. Aí sim você começa a ver como é que é o mundo. Aí começaram os preconceitos, aquela coisa, não pode estudar aqui, não sei o quê, aqui não tem acessibilidade. Mas fui, e ela sempre, né, a gente sempre brigando e batalhando para que eu me formasse. Quando eu fui fazer o vestibular na PUC, aconteceu um episódio muito marcante. Havia um jovem com deficiência, tinha paralisia cerebral, e ele não podia escrever, não tinha coordenação motora para escrever. Era alfabetizado e tudo mais, e claro, tinha estudado, né? Estava prestando vestibular. E a prova de redação era, se você tirasse 0, né, você era excluído do vestibular. Ele havia conseguido, da organização do vestibular, que as provas de múltipla escolha, né, que ele diria qual era a alternativa e uma pessoa designada pelos organizadores do exame ticava lá para ele, né, a resposta correta. Quando chegou a prova de redação, ele solicitou ao monitor que ele pudesse ditar a prova, né, ditar a redação para alguém que pudesse escrever para ele. Eles não permitiram que outra pessoa escrevesse para ele a redação, né? Ele dizia: não, mas eu dito, a pessoa escreve. Não, mas aí como é que a gente vai saber se você está escrevendo corretamente a palavra ou não? Não, mas eu soletro. Mas não teve jeito. Eu e a Lia, na verdade, ficamos assim, inconformadas, indignadas com essa situação, porque ele ia perder o vestibular só por conta desse absurdo. Conclusão, é claro, não passou no vestibular, né? Porque sem a redação ele não conseguiu. Isso marcou muito a minha minha relação com a questão da deficiência, porque assim, antes era um problema eminentemente pessoal, né? Era eu só. E quando eu pude conhecer outras pessoas e entender essa situação social mais ampla, né, a questão da deficiência tomou uma dimensão coletiva e principalmente política. Como nós estávamos vivendo um período de redemocratização, de muitas discussões e até de mobilização da sociedade, essa questão da deficiência começou a despertar muito interesse. E na época se começava até a discutir o que fazer, né? Não se tinha nada praticamente naquela época, você só via deficiente nas esquinas da rua, ou vendendo guloseima, ou então pedinte, né? Porque você não via praticamente a pessoa com deficiência exercendo alguma atividade, que é trabalho, ou mesmo outra atividade, muito raro. E nessa época, o que estava acontecendo no clima político do Brasil, né? Havia toda uma movimentação com relação à resistência à ditadura, tá certo? Uma série de movimentos se organizando,
E não só em relação à ditadura, mas várias minorias. De que é trabalho, ou mesmo outra atividade, muito raro. E nessa época, o que estava acontecendo no clima político do Brasil, né? Havia toda uma movimentação com relação à resistência à ditadura, tá certo? Uma série de movimentos se organizando. E não só em relação à ditadura, mas várias minorias sociais estavam se organizando também. E aí começamos a questionar a legislação, que não tinha nenhuma, e começamos a ter uma atuação bastante grande. Entramos em contato com a TV Globo, a gente queria acompanhar de perto como que ela ia abraçar essa campanha, queríamos acompanhar os filmes, para que não fossem os filmes apelativos, para que, né, passar uma outra visão para eles, porque até aquele momento a única coisa que se falava de pessoa com deficiência era o pessoal assim da ACD, o pessoal da APAI. A APAI de São Paulo foi fundada em 1960 na PUC de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nas Perdizes. Eu não tinha noção de que havia um movimento nesse sentido, mas um dia, lendo o jornal A Gazeta, eu vi lá: convocam-se pais de crianças retardadas mentais, que é assim que se dizia, para irem à PUC de São Paulo, a Monte Alegre, tal hora, assim, tal dia, para reunir-se com outros pais e formar uma associação como existe no Rio de Janeiro. E aí, conversa vai, conversa vem, começamos a fazer reuniões e com isso surgiu a ideia, então, de formarmos a APAI, que logo tivemos muito apoio da própria PUC, né, da Sociedade da Clínica Psicológica que havia ali. Clube de Amigos das Pessoas com Deficiência da ABBR. E esse foi um trabalho bastante interessante e me deu a oportunidade de, primeiro, fazer alguma coisa, além de estar ali só fazendo o processo de reabilitação, de conhecer muito mais pessoas e conhecer principalmente aqueles que já estavam com deficiência há mais tempo e que já estavam, inclusive, fora do centro de reabilitação, vivendo vidas extramuros, o que naquela ocasião me parecia impossível. Então foi uma experiência muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu vi nascer a primeira grande associação fora do centro de reabilitação, que foi justamente a Associação dos Deficientes Físicos do Rio de Janeiro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou atrás dos meus direitos. E aí botei um anúncio no jornal, isso tudo, ligando para o jornal, chorando, contando história e mandando documentação que comprovava tudo. Olha, de graça, põe de graça porque eu não tenho como pagar. E daí outras pessoas também que estavam na mesma situação da talidomida me procurou. E aí, bom, vamos brigar então? Vamos brigar. Fomos atrás do senador na época e sentamos, e aí depois vai daqui, pressiona de lá, daqui não sai, ninguém me tira, enquanto vocês não resolverem a nossa situação. E aí a associação, né, a Associação Brasileira da Síndrome da Talidomida, começou a brigar por todas as outras coisas, educação, transporte, lazer, e isso é uma luta diária. É uma luta assim, que se você sai, aqui não tem banheiro, poxa vida, não sei o quê, aí você tem que falar, aí você vai pra rua, é o cara esperto que para na tua vaga de deficientes, né? Então é uma briga diária de conscientização de que o planeta tem que mudar, que as pessoas, né, não faz pro outro que você não gostaria que fizesse pra você. Até que um dia entrou na minha vida a fraternidade, a FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas Deficientes. Primeira reivindicação das pessoas com deficiência, ou de qualquer pessoa, né? Um de nós seria o trabalho, a casa, a alimentação, sei lá, né? A escola dos filhos. A gente sempre vai pelo material, né? A necessidade imediata, primeira. E o nosso movimento Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, a reivindicação era mais no sentido de fazer a cabeça, trabalhar com a concepção da pessoa, a concepção de pessoa, a missão que a pessoa tem, apesar da dificuldade que possa viver. Eu comecei a olhar para mim, para minhas vontades, para minhas necessidades, né? E para a necessidade do outro.
Por quê? Porque entendeu que passou da hora, não era a hora mais, passou da hora de nós resgatarmos a dignidade das pessoas. E como é que você resgata a dignidade para um ser humano, para uma pessoa humana? Você resgata a dignidade dando a ela oportunidades iguais, dizendo a ela, você é gente como todo mundo, você tem direitos como todo mundo, você pode ser feliz como todo mundo, ou todos têm o direito de ser felizes. Eu quero andar de ônibus sozinho. Eu quero ir num shopping, num cinema. Eu não tenho que levar uma turma de gente comigo. E se o cara que vai me acompanhar não quer assistir aquele filme? Né? E aí decidimos criar uma associação, Associação de Integração dos Deficientes, AID, e que foi uma das primeiras associações assim que integrava todo tipo de deficiência. Com 12 pessoas, nós fundamos a ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, e a nossa ideia era, principalmente, inserir o deficiente visual na sociedade, mas principalmente através de uma capacitação profissional. Que a gente achava que o deficiente, trabalhando, ele conseguiria ser um cidadão completo. Eu fui aprender a andar sozinha com a bengala, aprender braille e me virar, né, como cega. A pessoa, quando se imagina cega, ela se imagina não fazendo mais nada. Ela acha que ela não vai poder nem tomar um banho sozinha, nem pentear o cabelo. A pessoa, o visual, infelizmente, as pessoas têm a ideia de que o visual é tudo. Uma coisa que marcou muito foi um amigo meu que é cego, e um dia eu fui marcar um encontro com ele aqui em São Paulo. Eu falei, tá bom, então me fala onde é que você quer me encontrar. Né, vamos marcar um local aí, sei lá, uma quadra, qualquer canto. Ele virou para mim e falou assim, Célia, qualquer lugar que você queira, você conhece? Eu falei, eu conheço um pouco. Qualquer lugar que você queira, menos na esquina. Na hora que ele falou isso, o Luiz falou isso, mas foi automático, eu estava no telefone, eu falei, por que na esquina não? Qual o problema? O que você tem a ver com contra a esquina? Ele falou, você já viu cego na esquina, no semáforo? O bicho para no semáforo para te esperar. Abre o semáforo, vem alguém no teu braço, te agarra o braço, te atravessa, te põe do outro lado da rua. Quando eu chego do outro lado da rua, que eu nem sei onde eu cheguei direito, não dá um minuto, o semáforo fecha outra vez, você rodou com a bengala e deu uma paradinha ali, vem alguém, te atravessa para o outro lado. Se você demorar 10 minutos, Célia, eu vou atravessar tanto que eu não sei nem mais onde eu estou, então na esquina eu não fico. O meu trabalho nessa área, a minha vivência nessa área da pessoa com deficiência, começa ainda no último ano da faculdade, 1972. Quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio, que era obrigatório para a conclusão do curso. Esse estágio foi feito no CRP, Centro de Reabilitação de Piracicaba. Foi ali que eu tomei, eu sempre digo que foi o meu primeiro contato com pessoas com deficiência. Então, nessa época do movimento, quando eu comecei a participar, em 79, tinha a Maria de Lourdes Guarda, Cândido Pinto de Melo, né, tinha o Rui Bianchi do Nascimento, tinha o Eduardo. Enfim, a Maria de Lourdes, então, tinha essa liderança por uma pessoa extremamente doce, né? Mas muito forte, né? Muito forte. Ela ficou deficiente, tinha 20 e poucos anos, por causa de um erro médico, né? Ela não podia se locomover nem na cadeira de rodas, porque ela não podia sentar, ela não tinha os ossos da bacia, então ficava na maca. E ela ficou a vida toda, mais de 50 anos, deitada em berço esplêndido, né, como a gente falava. E mesmo sem sentar, mesmo sem andar, a Lourdes revolucionou o Brasil e o mundo. A Lourdes valorizou as pessoas com deficiência, a Lourdes buscou na sociedade empresários, igreja, padre, pastor, todo mundo, e falou, vocês têm que ajudar essa causa. Um deficiente cadeirante se apresentou no metrô em 78. E quando se aproximou da catraca, o segurança se aproximou dele e falou, olha, não dá para você passar. E ele, então, alguns deficientes têm essa situação, usa cadeira de roda, mas pode dar 2 ou 3 passos. O segurança meio que perdeu a paciência, ou ficou nervoso, sei lá, e falou com ele, ó, isso aqui não é para aleijado, você não está percebendo, não? Aí ele falou, tá bom, sentou-se, foi na nossa reunião e falou, olha,
Estive no metrô e o metrô falou que não era palejado. Então, como é que a gente faz? Marcamos um dia, uma hora, e fomos mais de 150 pessoas para o metrô. Deficientes de todos os tipos, cadeirante, bengala, muleta, cama, a Lourdes foi deitada na cama. Quer dizer, uma confusão do primeiro grau, né? E aí parou tudo, parou o metrô, parou aquela confusão toda. E abrimos aí um processo contra o metrô. E ganhamos esse processo 10 anos depois, onde obrigou o metrô a construir elevadores, colocar elevador nas estações novas e funcionário nas estações já construídas, que não pudesse haver adaptação, para levar o deficiente de cada rua até no carro, de marcar a estação lá na frente que ele ia descer e lá ter alguém também para apanhá-lo e tal. Quer dizer, um benefício desse que atingiu milhões e atinge milhões de pessoas que nem nunca souberam dessa situação. Então essas organizações, até inspiradas, né, pelo momento histórico que o país vivia, né, com o movimento de redemocratização, a volta dos anistiados, isso inspirou, né, as pessoas com deficiência a começar um movimento também, né? Então, por que não, né? Por que não as pessoas com deficiência também se organizarem? E foi o que aconteceu. Foi um movimento espontâneo mesmo e aí começou realmente um movimento nacional, né? Aí fomos descobrindo, então, que havia organizações espalhadas pelo Brasil todo, né? A ideia era resgatar o direito e tchau, acabou. Era só isso, não tinha outra intenção. Mas aí você fala assim, não, peraí, tá tudo errado. Temos que brigar por tudo, né? Educação, trabalho, acessibilidade, transporte, parará. E aí a gente se engajou no movimento. E foi em 1979, mais precisamente em 1980, que nós no Brasil todo nos mobilizamos para fazer o primeiro encontro nacional de pessoas com algum tipo de deficiência. Então tivemos esse encontro em Brasília em 1980. E quando chegamos a Brasília, nós fomos aqui num ônibus que a Maria de Lourdes Guarda arrumou, uma doação. Então, um ônibus lotado de deficientes e algumas pessoas não deficientes também. Algumas pessoas viajaram de avião e eram mais ou menos umas 5 cadeiras de rodas em um único avião. Sendo que não havia nenhum esquema de embarque especial, ou seja, as pessoas tinham que ser carregadas escada acima do avião, né? Um risco danado, um sufoco, né? E os comissários nem um pouco habituados a isso, né? Aquilo era um deficiente já era uma coisa, 5 era uma exorbitância. Os caras ficavam desesperados, assim, né? Aí, bom, aquele sufoco para subir todo mundo, tal. Aí todo mundo acomodado nas primeiras poltronas, né? Vira o CAN, né? E fala para o comissário que ele quer ver a cabine, né? Se podia ver a cabine do avião. Aí o comissário, tudo bem, né? Ele falou, só que eu não ando até lá, né? Aí o comissário pegou ele no colo e ele mostrou a cabine para ele, tal. Aí eles tiraram foto e tal. Depois que o CAN sentou, né? Aí eu virei para o comissário e falei, agora sou eu. Em um único avião. Sendo que não havia nenhum esquema de embarque especial, ou seja, as pessoas tinham que ser carregadas escada acima do avião, né? Um risco danado, um sufoco, né? E os comissários nem um pouco habituados a isso, né? Aquilo era um deficiente já era uma coisa, 5 era uma exorbitância. Os caras ficavam desesperados, assim, né? Aí, bom, aquele sufoco para subir todo mundo, tal. Aí todo mundo acomodado nas primeiras poltronas, né? Vira o CAN, né? E fala para o comissário que ele quer ver a cabine, né?
se podia ver a cabine do avião. Aí o comissário, tudo bem, né? Ele falou, só que eu não ando até lá, né? Aí o comissário pegou ele no colo e ele mostrou a cabine para ele, tal. Aí eles tiraram foto e tal. Depois que o Kahn sentou, né? Aí eu virei para o comissário e falei, agora sou eu. Ele encostou assim e falou, Eu falei, brincadeira. Pessoas dormiam em alojamentos, no exército, em alguns em pensão, em casa de amigo, em hotel. Foi uma revolução. Acho que nunca uma sociedade viu tantas pessoas com algum tipo de deficiência juntas de uma vez só. A gente tinha que aparecer, a gente tinha que mostrar a cara. Então, sabe, cadeira de roda, outro de muleta, outro sendo empurrado, outro sendo puxado, carregado. Foi um encontro, assim, muito bom, porque foi um momento em que a gente viu que, pelo menos no âmbito nacional, as pessoas com deficiência pensavam a mesma coisa. Né? Quer dizer, elas queriam participar da vida do país. Foi uma coisa realmente épica, né? E conseguimos, né? Conseguimos e fizemos, e foi um encontro onde se discutiu todas as questões relativas às pessoas com deficiência, né? A gente estava lutando para que a nossa voz fosse respeitada, né? Então, muitas vezes, antes do movimento, quem falava pelas pessoas com deficiência eram as instituições, eram as famílias, né? E os médicos, os profissionais, né? As pessoas com deficiência nunca eram consultadas, né? Então, o movimento tinha muito forte isso, a necessidade de dar voz às próprias pessoas com deficiência. Isso ajudou a nós fortalecermos o ano de 1981, que começava logo depois, que, aliás, o ano de 1980, e o movimento se deu também em função de que iria existir, na década de 80, um ano separado e preparado para as questões das pessoas com deficiência no mundo todo. Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Aí nós respiramos profundamente, aliviados e felizes. Resolveu todo o problema da pessoa com deficiência? Ou resolveram-se todos os problemas? Obviamente que não. 81 foi o ano divisor de águas, porque eu entendo que ele serviu para basicamente dois fins. Primeiro, fazer a pessoa com deficiência tomar consciência de que ela tinha que ser protagonista nas conquistas e na luta, nessa transformação da sociedade que a gente queria. E o segundo objetivo, e não menos importante, a conscientização da população de que a pessoa com deficiência não tinha que ser tratado nem com paternalismo, nem ser marginalizada. Ela tinha que ser integrada na sociedade. E aconteceu uma coisa interessante, porque você ia, né? Quando você conseguia, por exemplo, a audiência com algum governante, né? E tal, você ia lá, falava, né? Olha, essas são as nossas reivindicações, temos direito a isso e tal. Ele falava, puxa vida, eu concordo plenamente com vocês, tudo, mas não tem lei, não tem legislação, eu não posso fazer, porque eu só posso fazer alguma coisa em função da legislação. Quer dizer, era uma forma de concordar, mas tinha um argumento para não fazer. Não, né? E é interessante, a gente viu assim, então temos que lutar por uma legislação. Precisávamos ter uma visão de uma política efetiva que não apenas ouvisse, mas executasse as afirmações ou as medidas afirmativas que significassem a garantia para este grupo. 81 foi ótimo e coincidiu com a nossa história, porque permitiu um período intermediário de 81 a 88 para que a gente se conscientizasse, para que a gente se mobilizasse, para que na Constituinte em 88 a gente tivesse realmente argumentos e um mínimo de lucidez para realmente ter uma participação muito ativa e efetiva como nós tivemos em 88. Em 83, foi formada a Coalizão Nacional, porque cada área de deficiência estava organizada nacionalmente e fazia o seu trabalho específico e, ao mesmo tempo, tinha essa articulação
através da coalizão nacional. E por isso que se chegou na Constituinte. E aí, então, o que nós fizemos? Nós fizemos um movimento de abaixo-assinado, né, para levar à Constituinte as nossas propostas. Nós entregamos pessoalmente essas nossas reivindicações, que, exceto 2 reivindicações que estavam lá, as demais estão na Constituição até hoje, né? Eu acho que uma das principais conquistas, né, e a maioria das pessoas com deficiência que você perguntar, acho que elas vão concordar comigo, é a legislação, principalmente depois da Constituinte. Uma coisa inédita, né? Nunca antes tinha acontecido, e tudo, praticamente tudo o que a gente reivindicou foi acolhido pela Constituição. Eu acho que assim, quais foram os frutos de toda essa história de mobilização, né? Acho que a primeira coisa que a gente conquistou e está consolidado é que, assim, de fato, hoje, quem fala pelas pessoas com deficiência são as pessoas com deficiência. Nós criamos, assim, uma legislação muito ampla que garanta muitos dos nossos direitos. O tema entrou em discussão, as pessoas passaram a se preocupar. E eu acho que isso ajudou a vencer um grande desafio que existia na área, que era até a própria segregação familiar. Tirou-se da invisibilidade este grupo de pessoas e descobriu-se que elas tinham vontade própria, capacidade de organização, uma incrível capacidade de mobilização e propostas concretas. Nós não somos coadjuvantes na inclusão, nós somos protagonistas. Foi um marco, para mim, em geral, de trazer as pessoas com deficiência para a sociedade e trazer as pessoas com deficiência na busca de igualdade de oportunidades. Não de igualdade, porque todos somos diferentes, mas na essência, enquanto seres humanos, nós somos iguais. E somos iguais, além da essência do ser humano, somos iguais em 2 situações de absoluta forma verdadeira e inequívoca. Primeiro, perante a lei. Artigo 5º da Constituição Federal, desde 1988, uma Constituição que já tem 25 anos. Todos são iguais perante a lei. Então, isso não tem que discutir. Está na Constituição, a Carta Magna, a lei maior do Brasil. Os elevadores todos com as inscrições em braille. Rampas, os prédios públicos, a partir de uma certa data, os que eram construídos já eram com rampas. Acessibilidade na educação, as crianças deficientes assistindo a aula com as outras e tendo acesso às salas de aula. A educação mudou, né? Então nós tivemos, existimos, queremos tal coisa e a coisa acontecia, né? Pelo respaldo da lei. O dono do Banco Real pegou e, numa viagem lá nos Estados Unidos, conheceu um projeto da Boeing que utilizava pessoas com deficiência. E ele achou muito interessante. Ele falou, eu quero fazer isso lá no Brasil. E aí, ele realmente adaptou tudo. Então, uma das primeiras empresas a adaptar plenamente para funcionar. Então, entendo este movimento, esse movimento todo, como um ganho para a sociedade. Porque quando eu deixo o transporte mais acessível, não são apenas as pessoas com deficiência que saem ganhando. Na verdade, toda a sociedade se beneficia. Tudo isso que você vê na cidade, vamos dizer, as rampas de acesso nas calçadas, os prédios adaptados, toda a arquitetura nova sendo já feita para acesso, e não é só o deficiente, uma pessoa idosa, um carrinho de nenê, né? Que se não tiver degraus é muito mais fácil transpor. E outra coisa, muitas pessoas do movimento, né, participam hoje, ocupam cargos, né, nos diversos órgãos federais, estaduais, municipais, né, porque foram criadas muitas instâncias também de participação, diretamente ligadas à questão da deficiência, como os conselhos municipais, estaduais, o próprio Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência,
as coordenadorias, a Secretaria Nacional, né? São órgãos diretamente ligados ao movimento das pessoas com deficiência. Um posicionamento político forte, que fez com que em 30 anos o movimento saísse da invisibilidade, passasse a ter assento e cargos à sua disposição e várias oportunidades. Nada na minha vida, nada fica fora. Nada na minha vida aconteceu se não fosse a luta minha, somada de dezenas, centenas de milhares de pessoas que fizeram mostrar o valor e a força que a pessoa com deficiência tem também. Você não deixa de ser deficiente porque você parou, você não deixa de ser gente porque você parou de andar. Você não deixa de ser pessoa humana porque você parou de enxergar. Você não deixa de ser ser humano porque você parou de ouvir. Ou porque você amputou um membro, braço, perna, orelha, seja o que for. Você é gente como todo mundo. Tem direitos e tem deveres e tem direito a ser feliz. A cidadania, ela é construída. Você não dá uma porção de cidadania para uma pessoa, né? Não se mede por quilo, por metro, né? É por conquista. Então, eu vou dizer mais, que se a cidadania fosse parto, seria com certeza a fórceps. Não tem outra forma. É sofrido, é dolorido, mas quando nasce é lindo. Para você ter ideia, eu acho que a gente já está avançando tanto que hoje a gente já não discute mais se deve ou não deve contratar pessoas com deficiência nas empresas. Isso já é quase ultrapassado. É claro que as empresas têm que contratar. É claro que elas devem estar não só de portas abertas, mas convidando as pessoas para entrar. Dentre muitas conquistas do movimento, uma delas é na parte dos concursos. Na hora que é feita a inscrição, eles já perguntam se você quer a prova em braille ou alguém que leia a prova. Então, isso é maravilhoso. Olha o quanto a gente fez, né? Olha quantas conquistas a gente teve. Isso, é claro que é por causa de pessoas que lá atrás, há 30 anos atrás, começaram a se movimentar nas suas casas, a fazer esse tipo de movimento. Eu acho que a minha geração de deficiente, dessa luta, desses 30 e tantos anos de luta, eu acho que valeu a pena. Isso eu posso te garantir. O direito de as pessoas com deficiência frequentarem as escolas comuns é um direito imediato, um direito agora, né? Se as escolas não estão preparadas, é um problema das escolas, mas o direito permanece, ele é urgente, né? Então eu estou incentivando os professores a procurar aprender curso de Libras para poder acompanhar os alunos surdos. Então, qual é a língua natural do surdo? É a língua de sinais. Ele vai vendo e vai sinalizando. Aí ele cria uma língua. Enquanto os ouvintes não criam. Os ouvintes ouvem, memorizam, na época certa, pronunciam no português. O surdo não passa por esse processo, só se ele tiver pai ou mãe surdo, ou algum familiar. Eu acho que as discussões que nós tínhamos naquele momento, discutindo o poder de transformação que uma política voltada à pessoa com deficiência é capaz de produzir, hoje se espelha no movimento da própria Organização das Nações Unidas. Então, essa lógica deste movimento, que vai crescendo, que vai ocupando espaços e vai transformando a sociedade, certamente merece aplausos. Tem muita coisa para acontecer ainda, a sociedade ainda tem alguns, né, um olhar diferente, mas a gente consegue conversar, sabe, meio de igual para igual com muita gente hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós não tínhamos percebido, com a mesma força que sabemos hoje, a intrínseca relação entre a deficiência e a pobreza. E enquanto nós tivermos um conjunto muito grande de brasileiros ou de pessoas do mundo todo que
que estão na situação de pobreza e extrema pobreza, nós teremos sempre um número crescente de pessoas com deficiência, ou teremos a própria questão da pobreza sendo agravada pelo fato de as pessoas com deficiência não terem ainda oportunidades de escolarização, oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e de todos os direitos humanos que elas são também titulares. Então, eu acho que a gente passa por um processo difícil agora, que é o processo de nós voltarmos para nós mesmos e falarmos que país que nós queremos e como nós devemos nos comportar nesse país que nós sonhamos. Enquanto houver pobreza, discriminação, falta de acesso, essa luta é eterna. E agora não é mais uma luta das pessoas com deficiência, é uma luta pelos direitos de todos os humanos, que as pessoas com deficiência servem como sentinelas, lideram muito bem. Eu acho que a questão, assim, a maior vitória que nós podemos também avaliar é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque coloca no cenário mundial a mesma fala, as mesmas atitudes que os governos devem tomar para com essas pessoas, né, que passaram a ser pessoas a partir de 81, né, que foi quando a palavra pessoa foi inserida junto à pessoa deficiente, né? Então, nesse cenário, hoje a gente pode dizer, não é esse país ou aquele país que tem uma legislação de acessibilidade. O mundo todo tem uma legislação de acessibilidade, que é a Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, né? Os surdos conseguiram intérprete e conseguiram a lei da língua dos sinais. Se hoje tem interpretação na sala de aula, em qualquer nível, até pós-graduação, eles agradecem a lei de Libras, que possibilitou isso. Teve um outro fato interessante em Goiânia. Lá nós tínhamos uma vereadora, Cidinha Siqueira, que era cadeirante. Um dia, 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, ela promoveu uma cerimônia pública numa praça, convidou as autoridades todas. Prefeito, o delegado, o coronel, o deputado, o senador, o vereador. No final, quando o prefeito foi a última fala, falou, bom, então terminamos aqui, tal, hoje, essa homenagem, tal e qual. Ela tinha conseguido 50 cadeiras de roda e botou atrás do palanque. Então, na hora que eles pensaram que ia terminar, ela mandou buscar as cadeiras. Bom, agora nós todos vamos experimentar uma pequena volta em cadeira de roda. E sentou coronel, sentou prefeito, sentou senador, sentou deputado, sentou vereador, sentou delegado, todo mundo. Vamos dar uma voltinha pequena aqui na praça. Mas que é verdade, tem que sentar, não senta, mas não precisa, nós já entendemos, não, senta, prefeito. E aí que ele foi ver como é que um pequeno buraquinho faz muito efeito na cadeira de roda. Então ele saiu todo requebrando e todo pulando. Meu Deus, meu negócio é difícil mesmo, hein? Depois que terminou de usar a cadeira, bom, agora terminou. Falei, não. Ela arranjou uns tapa-orelha para experimentar a situação do surdo deficiente auditivo, né? Botou todo mundo com tapa-orelha gritando, difícil para escutar, né? Agora terminou. Não, arranjou bengala de cego e tapa-olho. Então todo mundo de bengala de cego e... Resultado do ano seguinte, 450 ônibus adaptados em toda a cidade de Goiânia. Em questão de tecnologia, eu espero também, para um futuro bem próximo, que ela seja cada vez mais sofisticada. A identidade surda, o que é? O celular, por exemplo, para torpedo. A internet também. E na internet, os surdos que não sabem o português, têm dificuldade de ficar digitando, tem a webcam. Então, a webcam possibilita diretamente para o surdo
ter contato com outros surdos, ter contato com familiares, ter contato com intérpretes. Essa tecnologia com certeza vai ajudar na questão das deficiências. Tanto na melhoria das deficiências, na facilidade das deficiências, sejam cirurgias, medicação, seja o que for. Então, eu acho que a deficiência vai ser mais fácil, não é? E a sociedade, nesses próximos 30 anos, vai tomar mais consciência. Que as pessoas com deficiência, que é o principal ator nessa questão, tem que continuar vigilante, tem que continuar atuante. Não podemos cruzar o braço e ir para casa. Tudo isso é fruto realmente da luta dessas pessoas que começaram lá. São muitas figuras que viveram aquele momento. Muitos continuam vivos até hoje, cada um integrado lá no seu trabalho. E muitos já nos deixaram. Teu Cândido, ele era companheiro aguerrido, um companheiro que pensava no coletivo. E junto com ele, a Cíntia, depois teve a Lia, teve o Rui Bianchi. São pessoas que deram uma contribuição muito grande para o movimento e para conseguir o que tem hoje. Então hoje a gente olha e fala assim, tá bom, a gente poderia já ter conquistado muito mais do que isso, mas a gente conquistou muita coisa. Eu vou ficar muito contente de ver, né, as pessoas usufruírem daquilo que eu não pude usufruir na época, mas eu participei, fui um daqueles que lutaram para que a situação melhorasse. Sempre vale a pena, sabe, vale a pena viver, vale a pena brigar, vale a pena mudar. Eu sou muito patriota, então eu acho que nós temos tudo para fazer disso aqui um país onde todas as pessoas possam conviver bem da melhor forma possível, sabe? Um país de uma diversidade incrível, então um dia ele chega lá.